Olá, meus queridos alunos, professor Chaga de Química. Hoje vamos dar início ao estudo da química, tá? E para dar início ao estudo da química, vamos começar pelo conceito de química. Química é a ciência que estuda a transformação da matéria. Simples assim. Então, gente, química é uma ciência que estuda a transformação da matéria. E o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Exemplo, papel, ferro, madeira, o ar atmosférico, a água. Então, isso são matérias. Tudo que você possa imaginar é matéria. E a química vai estudar essa transformação. Por exemplo, a água. A água é matéria? A água é matéria. A água ocupa um lugar no espaço? Sim. Ela se transforma? Sim. Então, toda a matéria se transforma. E quem é que vai estudar isto? É a química. Ora, e como é que nós vamos estudar essa matéria? De que maneira? Qual é a metodologia para estudar essa matéria? Ora, gente, para estudar matéria, eu não posso, por exemplo, pegar um pedaço de ferro qualquer e começar a estudar. Não. Eu não posso pegar 1 litro de água e começar a estudar. Não. Eu tenho que pegar essa matéria e dividir no menor pedaço, da menor partícula possível, para eu começar a estudar essa matéria. Vamos fazer aqui uma analogia. Quando a gente está estudando biologia, que a gente começa a estudar o corpo humano, a gente pega o corpo humano inteiro e começa a estudar? Não. A gente pega a menor parte viva do corpo humano, que é a célula. Então a gente começa a estudar a célula. Depois da célula, a gente junta essas células e forma os tecidos. Estuda os tecidos. Depois dos tecidos, a gente estuda os órgãos. Depois dos órgãos, a gente estuda os sistemas, até chegar no corpo humano inteiro e entender o corpo humano. Ou seja, a gente estuda as partes, e quanto mais você compreende as partes, mais você entende o todo. Ou seja, quanto mais você compreende as partes do corpo humano, mais você vai entender o corpo humano. Da mesma forma, nós vamos estudar a matéria. Inclusive o corpo humano é matéria, nós sabemos disso. Como é que nós vamos estudar a matéria? Nós vamos pegar a matéria e dividir na menor partícula dessa matéria. E a menor partícula dessa matéria é o átomo. Então nós vamos começar o estudo da química pelo átomo. Tá? E quem foram os primeiros filósofos que na história da humanidade falaram, discutiram sobre átomo? Ora, gente, por volta de 450 anos antes de Cristo, 2 filósofos, Demócrito e Leucipo de Mileto, começaram a discutir, a filosofar a divisibilidade da matéria. Ora, nessa discussão sobre a divisibilidade, ele dizia o seguinte, que a matéria poderia ser dividida até o momento que você não poderia mais dividir. E esse momento que não poderia mais ser dividida, eles chamaram de átomo. Tá? Nós vamos fazer aqui um pequeno experimento sobre a questão do átomo, mas quero alertar vocês que o átomo de Demócrito e Leucipo de Mileto, eles não são experimentais. Eles são apenas filosofais. Aqui eu tenho, por exemplo, um pedaço de papel, é matéria. Eu vou pegar esse pedaço de papel e dividir ao meio, e vou dividindo, e vou dividindo, e vou dividindo, e vou dividindo, e cada vez que eu divido, eu jogo a metade fora. Eu vou dividindo, até o momento que eu chego num pedaço de papel que está aqui, ó,
no meu dedo, que eu não consigo mais dividir. Ora, foi esta conclusão que esses dois filósofos, Demócrito e Leucipo de Mileto, chegaram. Ora, dizia o seguinte: vai chegar o momento da divisibilidade da matéria que a gente não consegue mais dividir. Então, nesse momento, é o átomo. Ok? Então, o que é o átomo? A significa não. Tomo significa parte. Ou seja, para os gregos, parte da matéria que não se divide mais. Este é o conceito simplificado de átomo, conceito grego. Ou seja, átomo é a parte da matéria que não se divide mais. E quem chegou a esta conclusão foram os dois filósofos, Demócrito e Leucipo de Mileto. Quero reafirmar que eles não fizeram nenhum experimento. Vamos ver aqui o conceito de átomo do grego antigo. Átomo é a menor partícula da matéria, maciço, invisível, indivisível e indestrutível. Então, este é o conceito de átomo do grego antigo, que é a menor partícula da matéria. Maciço, não se vê, invisível, não se divide, indivisível, e não se pode destruir, indestrutível. Então, esse é o conceito de átomo do grego antigo. Quem foi que deu? Esses dois filósofos. Eles também, para entender o universo, eles desenvolveram a concepção atomística. Para Demócrito e Leucipo de Mileto, eles formularam a teoria atomística para solucionar a dúvida acerca do universo. Eles definiam como princípio de tudo o átomo. Então, para esses dois filósofos, o universo era formado de matéria das mais diversas formas, e o princípio de tudo isto era o átomo. Ora, esta era a concepção que eles tinham. Aí eles diziam o seguinte, eles discutiam o seguinte: essa matéria é uniforme, ela não existe espaço vazio. Eles diziam o seguinte: nessa matéria existe espaço vazio, sim. Por exemplo, eu posso pegar uma certa quantidade de água. Nesta água, existe espaço vazio desta água? Eu posso pegar, por exemplo, esse pedaço de papel. Existe espaço vazio nesse pedaço de papel? O que eles diziam? Qual a conclusão que eles chegaram? Eles diziam o seguinte: que entre um átomo e outro existia espaço vazio. Então, há 450 anos antes de Cristo, Demócrito e Leucipo de Mileto já dizia que na matéria existia espaço vazio. Hoje a gente sabe que isso é verdade. Tá, gente? Mas nem todo mundo concordava com eles. Existiam alguns brilhantes filósofos, como Platão e Aristóteles, que discordavam veementemente deles. Esses dois filósofos, são os mais importantes, outros também discordavam, diziam que eles estavam errados. E hoje nós sabemos que esses dois filósofos realmente estão certos. Foi eles os primeiros filósofos a discutir a questão do átomo. E o átomo é a base para a gente entender a química. O átomo é a base para a gente entender a transformação da matéria. Então, gente, nessa nossa primeira aula, de início do estudo da química, nós vamos estudar os modelos atômicos. Muita atenção, porque eu, como professor, eu quero que vocês entendam. É a este ponto que eu quero levar vocês. O entendimento da química. Porque a química não se decora, a química se aprende. Ok? Então, meus queridos alunos, era isso que eu queria passar para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar aquele like, dar aquele ok, de ativar o sininho para receber notificação de novas aulas. Também, na primeira mensagem, eu estou deixando uma relação de exercícios relacionados com esta aula.
E no final da relação de exercício eu estou deixando as respostas. Primeiro vocês respondam, depois confiram as respostas. Qualquer dúvida, se tiver alguma dúvida, mande mensagem para mim. Então era isso, meus alunos, e até a nossa próxima aula.